Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui comigo para aprender um pouquinho mais sobre sua gestão emocional. Eu vou me apresentar agora, então olha só, meu nome vai aparecer aí, ó. Eu sou Rafaela Ferreira, sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica e administrativa, arquiteta e terapeuta comportamental. Por isso que estamos nessa série e o meu objetivo aqui é esse aqui, ó. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E essa aula que eu preparei para vocês, essa aula que nós vamos aqui juntas analisar e refletir, diz exatamente sobre isso. Professora, nem tudo é. Opa, o que é isso? Nem tudo é. Então vamos lá, vamos ficar aqui comigo, porque você vai aprender um pouquinho que nem tudo é. Nem tudo é o que, Rafa? Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que? Vamos lá que você vai observar. Porque imagina só, segundo semestre vai começar e aí 5h45 toca o despertador. Toca o despertador e lá vai estar você em pé para começar a se arrumar, porque você tem que ir trabalhar. Né? Você tem que ir trabalhar, então nem tudo nem tudo é férias, nem tudo é o quê? Vamos lá, fica aqui que você vai ver. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve já, não espera só eu falar lá no final não. Então, o despertador tocou 5h45 da manhã, 5h45 e você está levantando porque você, que é uma professora de valor, você tem que ir trabalhar. Você que é professora de valor, você se motiva, às vezes nem sempre, mas normalmente você se motiva para levantar da cama rapidamente e aí se arrumar e dar o seu melhor. Eu levanto da minha cama um pouco mais lentamente. Meu reloginho biológico necessita de um pouco mais de tranquilidade no período da manhã para eu pegar no tranco. Tem professoras que não, que o relógio desperta e já sai falando, já sai cantando, já sai fazendo o maior barulho dentro de casa. Eu já sou um pouco diferente, então meu reloginho toca, eu olho e falo assim, opa, horário de acordar, vamos lá, vamos despertar, e aí, mas as coisas vão fluindo também. Por quê? Porque assim como eu, como você, ou como qualquer outra professora de valor que acorde, nós queremos ir para a escola e dar o nosso melhor. A professora de valor muitas vezes é aquela que chega alguns minutinhos antes para ver se está tudo em ordem, principalmente se você é ali do Fundamental 1, do Infantil, você chega aí para ver se está tudo em ordem, se as salas estão todas organizadas, se as cadeiras estão todas no lugar, para que você possa acomodar os seus alunos que chegarão na sua sala. Nós que somos professoras de Fundamental 2 e ensino médio, muitas vezes nós chegamos, os nossos alunos já estão lá dentro de sala de aula, mas você olha ali o seu material, vê se está tudo em ordem, porque é assim que a gente faz, para receber muitas vezes os nossos alunos. Eu gosto muitas vezes de dar aula um pouco antes do intervalo, porque eu uso o intervalo dos alunos para montar as minhas projeções, para montar as coisas, para que quando eles cheguem, eles já estejam ali com tudo montado e eu não perca tempo de aula para montar as coisas também. Então, cada um tem a sua estratégia, porque você quer dar o seu melhor, Nas próximas 4, 5 horas ali dentro de sala de aula, independente da turma que seja, do período que você trabalhe, você vai se dedicar, vai propor atividades, vai ter paciência, vai estimular a participação dos alunos, você vai buscar construir novos conhecimentos com eles, você vai ter persistência, você vai usar novas ferramentas de aprendizado, às vezes você inova com tecnologia e ali você vai fazendo para poder conter a informação ou conter então a atenção daqueles alunos que são mais dispersos também. Você precisa, como professora de valor, manter o nível da sua energia, até a primeira e a última frase. Então você precisa estar lá animada no comecinho da aula e terminar sua aula animada também. E nós sabemos que nossas aulas elas passam rápido, porque nós estamos ali e nós gostamos daquilo que fazemos. E quantas vezes você vai falar, nossa, já está terminando a aula e ainda tem isso aqui de conteúdo para passar e tudo mais, mas você vai se organizando.
E quantos quilômetros você caminha muitas vezes dentro de sala de aula? Você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá, você escreve aqui, vai para lá, vai ver o aluno, volta e assim você caminha quilômetros dentro ali de 1 metrinho quadrado muitas vezes, né? E você vai mantendo sua cabeça, sua mente dispersa, sua mente aberta, atenta para conseguir dialogar com o seu aluno, independente da sua faixa etária. E aí você vai se desdobrando, você vai buscando engajá-los, liderá-los, você vai fazendo tudo isso, você vai buscando compreendê-los, estimulá-lo, para que as suas aulas sejam, sim, ótimas aulas, melhores aulas, para que você tenha ali o interesse do seu aluno mediante a matéria que você está explicando, a matéria que você está dando. Aí você chega em casa, você vai fazer o quê? Descansar? Raramente, né, professora? Você chega em casa, você vai corrigir prova, você vai preparar outra aula, você vai fazer o planejamento da próxima semana, você muitas vezes vai ler alguma coisa, você vai estudar, você vai corrigir algum trabalho, você vai recortar, você vai colar alguma coisa que tem que apresentar para a próxima semana, no dia do índio, no dia da água, no dia da árvore, e assim vai, né? Então, quando a gente olha, nem tudo é sonho. Isso é realidade, professora. Nem tudo é sonho. Nossas vidas, elas estão cheias de muitas situações. E essas situações que eu quis escrever aqui de uma maneira bem alegre, bem entusiasmada, mas essas situações também nos causam estresse, nos causam cansaço físico e cansaço emocional. Então, todas essas situações que eu descrevi agora para vocês, descrevi sorrindo, descrevi como uau, né? Mas nós sabemos que nem tudo é dessa forma como eu descrevi, porque também gera dor, gera cansaço, estresse, né, emocional ali, muitas vezes dor física. Sim, professor, tem dor física, dor nas costas, dor aqui, né, bursite aqui, porque fica escrevendo numa posição onde o braço precisa fazer bastante força aqui, né? Aqui, dor na garganta, porque você usa, né, a tua voz como teu elemento de trabalho. Então, muitas vezes dor nas costas, porque você tem que carregar um monte de livros. Isso vai te causando tanto um cansaço físico, um cansaço mental, como um cansaço também emocional. E muitas vezes você está diante daquilo que nós chamamos de estresse. Então, nem tudo é sonho. E muitas pesquisas têm demonstrado que as condições de trabalho do professor têm levado os nossos professores a desenvolver estresse. Sim, desenvolver estresse, desenvolver ansiedade, desenvolver depressão. Muitos só não dão conta do problema porque estão ali na correria. Agora, muitos vão dar conta do problema quando são vencidos pelo problema. E quando a doença já se instalou no seu corpo físico, na sua mente, no seu emocional, e muitos aí são levados à síndrome de burnout. Por quê? Porque tudo isso que nós fazemos, e nós amamos o que fazemos. A síndrome de burnout não é porque você não gosta do seu trabalho, não. É porque você gosta tanto do seu trabalho, você se dedica tanto ao seu trabalho, que ele te leva a uma exaustão física, mental e emocional, que você se vê totalmente esgotado. E aí essa síndrome se estabelece em você e te levando aí a adoecimentos sérios. Ansiedade, depressão, alto nível de estresse. Você, conta pra mim, você nunca se sentiu estressada no seu dia de trabalho? Eu já. Você nunca se sentiu cansada no seu dia de trabalho? Eu já. Você lembra de alguma situação onde o teu trabalho te estressou e você descontou em casa? Então, quando nós olhamos para isso, nós falamos assim, mas isso só acontece com os professores? Não, isso acontece com outras profissões também, com muitas pessoas. O estresse é uma relação complexa que acontece nos nossos componentes físicos, psicológicos, mentais, hormonais, né? Frente a uma situação que demanda uma nova adaptação. Você precisa se adaptar a algo, você fica estressado.
Seu corpo físico se estressa, seu corpo psicológico, sua psicologia, né, se estressa, sua mente se estressa, porque você está nessa situação de adaptação. E aí isso nos desestabiliza, se nós não soubermos lidar com isso. Altos níveis de estresse nos levam a problemas físicos. O estresse está associado a uma percepção que nós temos em determinado problema. Você está com um problema, precisa se adaptar? Estressou, é bem isso mesmo. Quando você percebe que é necessário um esforço grande para conseguir lidar com alguma situação, você entra num processo de estresse, quer você queira, quer você não queira. Quer traduzir isso de uma maneira mais simples? Quando você vai para a academia, se é que você gosta de ir na academia, mas para você desenvolver musculatura, fortalecer algum músculo, né? Que a gente gosta de fortalecer esse músculo aqui do tchauzinho, porque a gente vai escrevendo na lousa e ele fica balançando, né? Então, quando você quer fortalecer algum músculo que seja, você vai na academia e qual é o processo desse fortalecimento? É o estresse. Você causa um estresse muscular, porque você fica lá fazendo exercício de braço, e esse exercício repetitivo, né? Essa adaptação que o teu corpo precisa fazer com um peso maior do que é o habitual, vai estressando o seu músculo. Quando estressa seu músculo, causa dor. Por isso que nós temos que parar um pouco, ir para o outro braço e depois, 2 dias depois, voltar a aumentar um pouco de peso e isso vai fortalecendo. Então, o estresse é uma adaptação que nós passamos, que nós temos e enfrentamos em algo que nós não estamos habituados. Então, quando isso acontece, você entra num processo de estresse, quer você queira, quer você não queira. O que muitas vezes nos acarreta é ficar com altos níveis de estresse todo momento. Isso é prejudicial, porque por si só o estresse não é uma doença. Estou estressada. Ok, não é uma doença, é um estado, né? O estresse não é doença. O problema está na persistência de ficar altamente estressado. Porque isso sim causa um agravamento. Isso causa, inclusive, doenças físicas e psicológicas. Altos níveis de estresse causa sim, professora. Então, nem tudo que tá? Porque altos níveis de estresse causa doença física e psicológica. As mais comuns que você pode consultar o médico e entender isso são gastrites, problemas respiratórios, doenças dermatológicas, aumento da pressão arterial, aumento da ansiedade, crises de pânico, depressão. O estresse constante fragiliza qualquer pessoa. O estresse constante fragiliza você, professora. E isso abre portas para ansiedade, para depressão, porque aí elas começam a se desenvolver. Por quê? Porque você quer? Não, porque você está frágil. Mas por que você está frágil? Porque você está com altos níveis de estresse. Você está buscando ali se adaptar a todo momento com uma situação nova, com tudo aquilo que acontece. Mas como fazer isso? Né? Como a gente observar isso? Porque para nós, educadores, nós precisamos sim aprender a diminuir o nosso estresse e fortalecer a nossa saúde mental. Eu só consigo diminuir o meu estresse se eu fortaleço a minha saúde mental. Então, o meu estresse cai quando eu cresço na minha saúde mental. E como é que eu faço isso, né? Aprendendo a ser forte emocionalmente. Porque gerenciar e cuidar das nossas emoções é essencial. Olha a minha camiseta. Raiva, tristeza, alegria, medo, aversão. Gerencio todos os dias. Todos os dias eu gerencio. Eu sinto raiva todos os dias, eu sinto tristeza todos os dias, eu sinto alegria todos os dias, eu sinto medo todos os dias, eu sinto aversão todos os dias. Porque isso são sentimentos básicos, são sentimentos raiz, sentimentos primários. E essas emoções nós sentimos sempre. Não adianta você falar, eu não sinto. Sente raiva sim. Eu não tenho medo. Tem medo sim.
Ah, eu não tenho, tem tristeza sim. Ah, eu não tenho aversão, tem sim. Ah, eu não tenho alegria, tem sim. Todos os dias você tem. Quer aprender um pouquinho mais sobre isso, se divertindo um pouco? Assista ao filme Divertidamente. Porque esses são sentimentos básicos, são sentimentos raízes, e desses sentimentos derivam vários outros. Desses sentimentos vão derivando os outros, que são os sentimentos secundários e depois os terciários. Mas vamos voltar a falar aqui, que nós, professoras de valor, precisamos sim aprender a ter força emocional para aumentar a nossa capacidade de pensar de forma consciente, tá? De forma consciente, porque você não é os seus sentimentos e você não é os seus pensamentos. Você é muito mais que isso. Você é uma consciência que permite que esses sentimentos e esses pensamentos hajam. Mas você é muito mais do que seus sentimentos e seus pensamentos. Por isso que nós não devemos falar que eu sou ansiosa. Não, eu posso estar passando por um momento de ansiedade, mas eu não sou. Eu sou muito mais que isso. Ansiedade é um dos sentimentos que eu preciso também aprender a gerenciar. Então, quando nós vamos tomando essa consciência, nós também vamos aprendendo a ser fortes emocionalmente e sentir, e começar a observar que nós podemos tomar atitudes muito mais equilibradas. Então, quando nós olhamos para tudo isso, falamos, mas isso é possível, Rafa? É sim. Olha só, faz 7 anos que nós trabalhamos com treinamento de desenvolvimento pessoal e com professoras. E olha o que a professora Eliette De Pierre, ela disse assim, com a correria do nosso dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados com nós mesmos. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos também que precisamos ser cuidados por nós, em vários sentidos, até emocionalmente. E com o treinamento, eu pude aprender isso. Olha esse depoimento da Rosa Jandira. Ela diz assim, hoje estamos sempre tão apressados que às vezes esquecemos até de darmos um bom dia às pessoas tão importantes para nós. Aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Esquecemos de olhar a natureza, de contemplar e agradecer, de sentir o vento que bate nos nossos rostos e desmancha até os cabelos. Com o treinamento, eu pude aprender a vivenciar essas coisas. Então, quando a gente vai olhando para nós internamente, nós vamos aprendendo a aumentar a nossa força, a nossa capacidade emocional e aprendendo a diminuir estresse, que é fundamental para nós que estamos no ambiente educacional. Porque se você quer saber se todas as outras profissões sofrem com estresse, sofrem. Mas elas sofrem assim, Nós, professoras, sofremos uma montanha-russa, com loopings e tudo mais. Por quê? Porque nós vivemos numa comunidade o tempo todo. E uma comunidade que tem diversas idades. Por exemplo, um vendedor aí de alguma loja, vamos pegar um vendedor de calçados, Com quem que ele vai tratar? Ele vai tratar com adultos. Ele não vai tratar com crianças. Raramente ele vai tratar com crianças ou vender alguma coisa com a criança. Ela vai estar acompanhada da mãe. Mas ele vai tratar ali com adultos. Nós, professoras, nós tratamos com crianças e adolescentes e nós temos que prestar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que diz respeito a eles, mas nós temos que dar conta disso para os pais, para os adultos, para o nosso diretor, para a nossa coordenadora e para nós mesmas também. Então nós lidamos com todas as faixas etárias e isso significa que as nossas emoções, elas não estão só assim, elas estão numa montanha-russa, dando looping, virando de cabeça para baixo, e isso todos os dias. Então, nem tudo, professora, nem tudo é um jardim de Monet. Trouxe aqui Monet para vocês, porque Monet é um pintor que me encanta muito, considerado como o pintor da luz, e Monet, ele dizia que as pessoas não compreendiam
as suas pinturas. E olha que Monet foi o precursor, foi aquele que deu nome ao próprio movimento do qual ele é inserido, e um dos grandes mestres, que são os mestres impressionistas, Monet, Renoir, Degas e Manet, que são ali os mestres do impressionismo. E você olha para Monet e você vai estudar a vida de Monet, você fala, que vida, que experiência linda. Mesmo acometido por problemas de visão, Monet não deixou de pintar em nenhum momento. Ele pintou até a sua vida mais adulta, lá com seus 80 e poucos anos, mesmo acometido com problemas de visão. Porque ele sabia que se ele deixasse de fazer aquilo que realmente ele amava, a vida para ele perderia o sentido. E quando Monet, então, ele vai deixar um legado enorme de quadros, de telas lindas, que Monet nasceu em 1840 e faleceu lá em 1926, e ele era um apaixonado pela natureza. E ele deixou, assim, as suas obras nesse movimento impressionista, começando lá com o próprio quadro que deu o nome a esse movimento, Impressão Nascer do Sol. Ele deixou muitas telas mostrando aquilo que ele gostava, que era o seu jardim, o jardim da sua própria residência, e a ponte de Monet, que você pode lembrar, e ele deixa isso lá. E ele é considerado um pintor da luz, porque Monet, ele não queria só pintar aquilo que você via ali, mas ele queria pintar a impressão, a primeira impressão, que quando você abre os olhos, quando parece que tem ainda algumas coisinhas assim envoltas, quando você olha para a luz e vê que tem aquelas coisinhas voando assim nos seus olhos, ele queria pintar aquilo ali, essa primeira impressão. E o problema de visão dele foi exatamente isso, porque ele olhava tanto para o sol, olhava tanto para a claridade, que aí os seus olhos acabaram tendo reflexos sobre essa adaptação que ele fazia também. Então, nem tudo são flores, professora. Realmente, nem tudo é. Nem tudo é férias, nem tudo é uma alegria, nem tudo são flores. Na verdade, a vida de professoras, assim como no Jardim de Monet, tinha espinhos também. A vida de Monet teve muitos espinhos. Sim, se você for ler a biografia dele, teve muitos espinhos. Primeiro, para ele ser reconhecido, até mesmo para ele ser aceito como pintor. A pintura não foi a primeira profissão dele. O pai dele queria que ele fosse advogado, ele foi fazer faculdade de advocacia, mas ele não conseguiu concluir. Por quê? Porque não era aquilo que fazia o seu coração cantar. Aí ele saiu com a malinha e foi para Paris. Lá ele fez amigos, foi lá num ateliê, e aí ele foi se adaptar. Porque ele não queria ficar dentro do ateliê pintando lá dentro de quatro paredes. Ele catava o cavalete dele e ia para o sol. Ele catava o cavalete dele e ia para o lugar aberto, para pintar a luz, a impressão da luz. E aí ele vai se encantando, então, com os seus jardins e com as flores e tudo mais. E nem tudo são flores. Temos espinhos também. E temos espinhos nas nossas vidas, como professoras. Porque nós temos muitas situações de estresse, de dor, de cansaço físico e cansaço emocional. E foi feita uma pesquisa no Ibope, trazendo aí depoimentos de professoras, e o resultado foi que 98%, não só de professoras não, foi feita uma pesquisa no Ibope, pegando aí umas 2.000 pessoas, e fizeram uma pesquisa, e aí levantaram que 98% dos brasileiros entrevistados dizem-se cansados, 61% se dizem exaustos. Então, professora, nós estamos nessa estatística também. E se nós não começarmos a cuidar das nossas saúdes emocionais, é nítido que nós vamos pagar um alto preço por isso. E eu encontro todos os dias, trabalho na escola todos os dias. Encontro todos os dias professoras cheias de tarefa, respirando fundo, muitas vezes é o que eu mais vejo. Buscando ar, né? Parece que está faltando ar na escola. Buscando ar.
saindo de uma sala de aula e indo para outra. Sobrecarregada, algumas desmotivadas, ansiosas e cansadas. E isso só não é na minha escola, não. Isso não é só nas escolas que eu estou ali olhando e estou de perto. Porque foi feita uma pesquisa também, que foi feita pela revista O Globo, que diz assim, 49% das nossas professoras, isso foi feito só na área educacional, 49% das professoras da educação básica se sentem desmotivadas, 55% sobrecarregadas, 47% ansiosas e 46% cansadas. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Península e publicada no Globo. Gente, é muita coisa. 49% desmotivadas, 55% sobrecarregadas, 47% ansiosas, 46% cansadas. É muito. A gente está na metade. Passando em algumas coisas aqui além da metade. Então, existe sim várias estratégias que a gente usa para diminuir o estresse. Como é que a gente usa? Nós temos que aumentar, sim, o nosso lazer, praticar atividade física, extremamente importante para diminuir o estresse. Cuidar do sono. Professora, você tem cuidado do seu sono? Você tem ido dormir só quando você está exausto e não aguenta mais? Não, tá errado. Você tem que cuidar do seu sono. Você tem que deixar as redes sociais 2 horas antes de dormir. Você tem que deixar a luz de casa já apagadinha para você ir entrando nesse processo tão importante que é físico e biológico para você cuidar do seu sono. Apagar as luzes. Ter uma noite inteira de sono. Será que você cuida do seu sono ou você vai dormir e você vai ainda olhando o celular, ou então você vai dormir quando você não aguenta mais e aí você capota na cama? Isso não é cuidar de sono, tá? Então, na verdade, o que eu vejo? Eu não vejo as professoras fazendo isso. Eu não vejo. O que eu vejo? Eu vejo professoras tentando diminuir estresse com prazeres mais rápidos, como comidas, como compras, nas redes sociais, né? Vai lá, fica olhando nas redes sociais como se isso estivesse descansando a mente. Não tá, você está estressando mais sua mente ainda, porque você está estimulando ainda mais ela. Tá? Nessa busca desenfreada de esquecer as coisas, quer afogar suas mágoas, né? Na comida, na bebida, em passeios, maratonar em séries de Netflix, e muitas vezes usam auxílio de medicamento. Não estou falando que se você está em tratamento você não deva fazer isso. Mas observe o que você tem feito, professora. As situações de estresse elas só vão melhorar quando você decidir. É uma decisão. Quando você decidir cuidar de si mesma. E para cuidar de si mesma você precisa assumir um compromisso, que é cuidar da sua vida emocional. Simples assim. Fácil? Não, mas é simples. Tem que cuidar da sua vida emocional. Você não vai diminuir estresse com comida, você não vai diminuir estresse maratonando série na Netflix, você não vai diminuir estresse ficar rolando feed de celular, você não vai diminuir estresse fazendo as coisas, capotar na cama e dormir. Não vai. Você não vai. Isso não diminui estresse. Você vai diminuir o seu estresse quando você aprender e decidir cuidar da sua vida emocional. É como uma semente, Invista seu tempo e sua energia naquilo que pode ser mudado de fato na educação. Aquilo que pode ser mudado de fato na educação é você, professora. Aí você pode falar assim, Rafa, é fácil, né? Você tá aí, eu tenho 25 anos já de profissão na educação. Mas você tá aí e tal, e tudo mais, né? Você não conhece a realidade da minha escola. Não, eu não conheço mesmo a realidade da sua escola. Tem muitas realidades no Brasil todo, mas eu convivo com professoras e conheço professoras do Brasil todo. E todas falam sempre a mesma coisa, né? Então, o que você precisa fazer, professora, é sair da sua zona de conforto.
tenha coragem de olhar para a sua zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, se fosse desconfortável, não chamaria zona de conforto. Só que a nossa zona de conforto é o lugar que não favorece o nosso crescimento. Porque aqui é confortável. Nossa zona de conforto não favorece, deixa eu pôr o não aqui, não favorece nosso crescimento. Não favorece. Mas para eu sair da minha zona de ansiedade, eu tenho que passar por algumas outras, né? Por algumas outras zonas aqui, olha só. Para eu sair da minha zona de conforto, me desculpe, eu tenho que passar por algumas outras zonas. Essa zoninha aqui, ó, se chama zona da ansiedade. E aí, por que a gente não vai para frente? Porque a gente chega nessa zona aqui, eu tenho que fazer as coisas e tudo mais, aí não quero, aí eu volto para cá. Não, você tem que vir para cá, porque aqui, ó, tá na sua zona de aprendizagem. Aprendizagem, aqui você tá aprendendo. E aí, quando você vai para a sua zona de aprendizagem, você pula aqui depois para a sua zona de crescimento. É aqui que você cresce, professora, é aqui. E aí você amplia a sua zona de conforto, e aí você vai crescendo, é aqui que você cresce. Mas o que acontece? Nós paramos aqui, ó. A gente tá na zona de conforto, a gente vai para a zona de ansiedade, a gente volta. A gente vai para cá, a gente volta. A gente vai para... Isso estressa! Isso estressa! Lógico que estressa. Por quê? Porque eu não estou muitas vezes disposta a aprender. Somos professoras, mas quando falamos de cuidar do nosso emocional, a gente volta para a zona de conforto. Professora, por favor, é isso que a gente faz. Estou estressado, estou precisando melhorar. Por quê? Porque eu fico só aqui, ó, só aqui, só aqui. Aí quando a gente fala assim, olha, para você melhorar o seu estresse, para você cuidar de você mesma, você precisa aprender. Aprender o quê? A cuidar das suas emoções. Você precisa aprender a semear. É isso que você precisa aprender, a semear. A gerenciar os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças limitantes, e escolher e fortalecer as suas decisões, a agir em prol daquilo que você quer e se realizar, alinhando seus sonhos com o seu propósito de vida. Então, quando a gente fala assim, ó, você precisa aprender a semear, o que você fala? Eu não quero. Então, aí você volta para cá. Isso aqui, ó, gera estresse. Vou para a ansiedade, volto para a zona de conforto. Vou para a ansiedade, volto para... Quando você aprender realmente a semear, a cuidar do seu emocional, a cuidar da sua vida emocional, um cuidado acolhedor, um cuidado sem julgamento, um cuidado de respeito, um cuidado aonde você vai olhar para você como você nunca olhou, aí você vai entrar para a sua zona de crescimento. Sim, você se desenvolve, você amplia os seus novos horizontes, e isso que é aprender a ser forte emocionalmente. Entenda que sair, curtir, ter final de semana, amar feriado, sair de férias, que é uma maravilha, tudo isso é sensacional e nós precisamos disso. Mas isso não pode e não deve ser usado como estratégia para afogar as suas mágoas, para cuidar do seu estresse, porque isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Você pode aproveitar muito mais os seus feriados, os seus finais de semana, as suas férias, quando você aprender a ser forte emocionalmente. Aí sim essas coisas têm realmente valor e não são só fugas e estratégias que você vai desenvolvendo para voltar na sua zona de conforto. Então percebe que não é brincadeira a gente falar assim, vai passar. Não vai passar, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não vai passar. Só vai passar quando você aprender e quando você crescer. Emocionalmente, né? Então, as pesquisas indicam isso, não sou eu só que falo aqui, não. As pesquisas indicam isso, olha só. Pesquisa realizada pela Nova Escola mostra que 72% dos educadores tiveram a sua saúde mental afetada durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o levantamento, ansiedade, estresse,
depressão são os maiores distúrbios listados por professores, assistentes e coordenadores pedagógicos. 72%, gente. É muita coisa. 72%. É um nível muito alto para quem está aqui na base, olhando para os nossos jovens e adolescentes, nossas crianças, e cuidando da educação deles. O que fazer para podermos colher flores, então, como no Jardim de Monet, nas nossas profissões? Aprender a ter força emocional, aprender a crescer, aprender a transformar as nossas expectativas frustradas em objetivos. E olha o que a psicóloga Wendy Segantin, ela diz o seguinte: ela destaca a necessidade de que os educadores, para diminuírem o estresse, fortaleçam a sua saúde mental. Ela fez uma entrevista exclusiva para a Fundação Lehman. E aí ela fala isso, que os educadores precisam, para diminuir o estresse, fortalecer a sua saúde mental. Olha o que ela diz na entrevista. Cuidar da saúde mental dos professores é primordial para que a educação evolua, pois se eles desanimarem, o futuro de todos nós estará comprometido e o mundo ficará pior. Ela frisou que, com os 2 anos de pandemia, muitos conteúdos precisam ser retomados, metodologias revistas e novas demandas e exigências foram impostas. Se o professor não tiver tolerância com seus limites, flexibilidade cognitiva para elaborar novos caminhos e resiliência para superar as adversidades com as quais irá se deparar, isso poderá trazer prejuízos significativos ao seu emocional. Então, quando nós olhamos para isso, vamos estudando tudo isso, o que eu digo para você, professora, nem tudo é, nem tudo são flores, como no Jardim de Monet. Temos espinhos também. Só que para a gente poder lidar com o espinho, o que o jardineiro precisa fazer? Tirar as ervas daninhas, cuidar daquela planta, podar aquilo que não serve mais. Porque se ele deixar lá, ele só vai ficar aqui, ó, só aqui, ó. E isso aqui, na zona de conforto e na zona de ansiedade, isso não traz crescimento. Nós precisamos sim entrar urgentemente na nossa zona de aprendizado, aprender a semear para assim podermos crescer. Crescer emocionalmente, nos tornarmos fortes emocionalmente, para assim poder continuar nessa missão linda e transformar o nosso dia a dia num jardim que possamos contemplar e sabermos os nossos limites e aquilo de quem realmente somos e aquilo que realmente precisamos. É assim que a gente consegue aprender a diminuir o estresse. É assim, dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, professora, quero muito, muito mesmo que você se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado aqui para quando tiver outras aulas e lives você seja informada e deixe o seu like aqui também. Faz um favor, professora, compartilha com muitas outras professoras, compartilha com a sua família, compartilha com todos os seus amigos, compartilha com o seu grupo do WhatsApp, mas compartilha, porque é assim que nós vamos fortalecer. Uma flor sozinha não embeleza todo o jardim. Nós precisamos de muitas e muitas e muitas flores para embelezar e deixar cada vez mais bonito o nosso jardim, que é o nosso jardim educacional. Então nós precisamos de muitas professoras fortes emocionalmente para que nós possamos seguir nesse nosso objetivo. Então compartilha, tá bom? E aqui também estão as nossas redes sociais, que vai aparecer daqui a pouco de novo aqui, nosso podcast, nossas redes aqui de áudio, Facebook e Instagram, que vai aparecer agora. Isso lá, Rafaela Ferreira, 25 segundos. Se inscreve no nosso canal. Para quê? Para que todos os dias você receba uma mensagem de valor e assim possamos caminhar juntas. Porque você sabe muito bem, professor, aqui, 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.